como o vídeo já tava longo demais, o de ontem, né? Espero que você tenha aprendido a fazer o valuation por fluxo de caixa descontado. Se não aprendeu, tá até aqui o livro ainda, ó. Se não aprendeu, vai lá que eu te dou algumas dicas sobre como você vai usar este livro aqui de valuation. É brabo. Se eu fosse você, não perdi o vídeo de ontem. Hoje a gente vai continuar o vídeo, porque tem mais 2 aportes que eu preciso fazer e te explicar o motivo de cada um deles. Lembra que o Rumo ao 100k nunca vai ser sobre recomendação, nunca vai ser sobre qual o ativo que o Léo está investindo, nunca vai ser sobre isso. Vai ser muito mais sobre por que o Léo está fazendo isso, por que o Léo está investindo nesse ativo, por quê, qual o motivo. Me faça entender, porque se eu entender o porquê que você está investindo nesse ativo, eu não vou ficar com aquele mimimi. Mas fundo imobiliário é melhor que ação. Mas ETF é melhor do que 10 ação. Mas agora o dólar tinha que ser... Porque quando você entende o motivo do aporte, tudo faz sentido. Às vezes eu vou realmente investir num ativo que não será o melhor ativo para você, mas que faz parte da minha estratégia. É óbvio que a minha estratégia eu quero ganhar dinheiro, né? Acredito que a sua também. Aí normalmente as pessoas usam para copiar, não é para você copiar. Então, como eu falei para vocês, a gente fez as nossas ordens em Klabin e BB Seguridade. Inclusive, Klabin não consegui comprar o preço que estava, tive que subir um pouquinho. A gente pegou com o preço médio aí 17,54. Por que você comprou a Klabin 11, Léo? Por que você comprou a Klabin 11? Isso tem a ver com defasagem, cálculo de defasagem. E além do cálculo de defasagem, tem a ver com o que você quer fazer com essas ações. Se você quer operar opções ou não. Se você quiser, eu não sei o que é esse trem de defasagem. Sempre quando tem final 3, 4 e 11, eu sempre fico na dúvida. Taesa 3, 4 e 11, qual que eu tenho que comprar? Klabin 3, 4 e 11, qual que eu tenho que comprar? Transição Paulista a 3 e a 4, qual que eu tenho que comprar? Petro 3, 4, Itaú 3, qual que eu tenho que comprar? Se você tem essa dúvida sobre defasagem, deixa o like nesse vídeo. E se bater metade das visualizações de like, eu gravo esse vídeo pra vocês, nunca mais vai ter dúvida disso. Porque isso não é uma dúvida que você pode ter, cara. Se você investe em ação, tem essa dúvida, não faz sentido. Não faz sentido de verdade. Deixa nos comentários se você quer um vídeo específico sobre defasagem. E deixa o like no vídeo, que se bater metade, deu 100 mil views, 50 mil likes, eu gravo o vídeo. E aí, outra coisa que eu falei com vocês, que a gente ia movimentar, era o saldo aqui do BTG, né? Olha só, a gente tinha 950 mil investidos lá, e a gente sacou um pouco para poder investir. Inclusive, deixa eu te mostrar aqui o quanto que a gente investiu. No detalhe aqui, ó, em Klabin a gente executou 1.100 ações ao preço de 17,54. Então foi 19 mil reais em Klabin. E no caso da BB Seguridade foi 900 ações ao preço de 32,61 vezes 32,61. Foram 29 mil. Ou seja, foram 50 mil que eu tirei para poder aportar. Quase 50 mil, né? 49 uns quebradinhos. Então, desses 950, eu já tenho que tirar mais 50, certo? Só que eu falei para vocês que eu ia tirar tudo aqui, sacar tudo. E aí foi justamente o que eu fiz. Entrei aqui na parte de renda fixa. Quando eu entro na parte de renda fixa, antes, no vídeo de ontem, você podia ver que eu tava com o CDB do BTG. Por exemplo, se eu quero resgatar, é só eu clicar aqui em resgatar, e aí eu consigo resgatar esse CDB muito fácil, ó. Qual o valor você quer resgatar? Quantidade total. Vou lá e resgato, tá? Então eu não vou fazer isso aqui com o Banco Master, que o objetivo da gente comprar aqui o CDB do Banco Master foi justamente te provar se o FGC ia funcionar ou não. E se realmente o banco não falisse, a gente ia ter 30% de rentabilidade ali, né? Então eu vou sair aqui do resgate. A gente fez o resgate no BTG e aí entrou tudo aqui dentro da conta de investimento. Tá lá, ó, 966 mil reais da conta de investimento, que era basicamente o que tava aqui no Investidor 10, né? O saldo, ó, tava 950 aplicado, mas o saldo tava 967. E aí realmente caiu R$1.000 aqui, porque o imposto de renda, você sabe como funciona. Eu tinha passado ali um mês, então eu não paguei IOF nenhum, mas eu tive que pagar 22,5% de imposto de renda sobre o rendimento. Por isso que caiu aí esse valor, tá? Então hoje a gente tem um saldo disponível de 966 mil reais, tirando já essas execuções que eu fiz, né? Então eu tenho que deixar já esse dinheiro ali, porque aqui na BTG ele só tira o dinheiro da conta depois de 2 dias. Então isso é bom ou é ruim? Isso depende do que você quer. Para quem tá começando, não acho isso aqui bom, porque para quem tá começando, eu falo sobre isso e critico inclusive no Banco Inter. Você tem lá 300 reais, aí você vai e compra 400 reais, e ainda não foi descontado, você tá vendo 300 reais, você aporta mais 300 reais, já aportou 700 reais, ainda tá lá os 300 reais na sua conta, aí você pergunta, não funcionou a compra? Vou comprar de novo. E aí meio que você se engana, né? Então esse D+2 na liquidação, só sai o dinheiro da sua conta corrente da conta depois, quando fizer a liquidação na CBLC. Sempre quando você compra lá no home broker, as ações já aparecem na sua corretora, você já consegue vê-las na sua corretora, mas elas só são oficialmente suas e só são liquidadas de verdade depois de 2 dias úteis, porque tem que sair da corretora e tem que ir para a CBLC, que é a Comissão Brasileira de Liquidação e Custódia. Fica guardado lá na CBLC. Por isso que se a corretora falir, não tem problema. Seus ativos estão lá na CBLC. Já expliquei sobre isso para vocês. No caso do BTG também tem esse probleminha. Vantajoso ou desvantajoso? Eu acho ruim para quem tá começando. Para quem já tem mais experiência, é bom? É bom. Por quê? Porque eu posso aportar, eu deixo o meu dinheiro rendendo mais 2 dias na renda fixa, depois eu saco e aí eu tenho um rendimento de mais 2 dias. Ah, Léo, mas 2 dias não é nada. 2 dias realmente não é nada de rendimento, porque você pega um mês hoje, tá rendendo aí 1,27% no Tesouro Selic. Se a gente
traz isso para diário, vai dar lá seus 0,5, 0,07. É isso que vai dar, 0,05, 0,07. 2 dias, 0,1 de rendimento. É muita coisa? Cara, isso é em uma compra. Imagina você fazendo isso durante 30 anos. Faz sentido, se você já tem mais dinheiro, mais experiência. Então cuidado pra você não ser enganado, tá? Então, por exemplo, aqui, agora quando a gente vai fazer esse novo aporte, a gente vai alocar a minha reserva de oportunidade, que é essa aqui que eu vou aportando devagarzinho. Eu preciso alocar ela em algum lugar, já considerando que eu aportei 50 mil, tá? Então a gente vai alocar só 916 mil aqui se a gente fosse alocar toda ela, tá? Antes de eu te mostrar qual o melhor local para você alocar reserva de oportunidade, na minha opinião hoje, a gente vai fazer um outro aporte. Qual que é o aporte que a gente vai fazer? Quando a gente olha para a diversificação da minha carteira, você consegue perceber que eu tenho só 4% de tesouro direto. Tesouro direto, inclusive, se eu abrir aqui para você ver, a gente tem 111 mil reais aportados e grande parte dele é Selicão, ó. Selic, Selic, Selic. Aí eu tenho um pouco lá em IPCA mais 2029, que era só para render o IPCA mais 7 lá mesmo. E inclusive isso aqui vai fazer parte de um vídeo quando der 2019 e esse título cair na minha conta, a gente vai comparar. Compensa mais realmente você investir em IPCA mais 7, IPCA mais 7,5 ou investir em empresas? Isso falando curto prazo, 4 anos. Lá em 2029 você vai ver. Porque todo mundo fala, né, IPCA mais 6 bate tudo. IPCA mais 6. Vamos ver se é isso mesmo? Será que se a gente aproveitar de oportunidades em empresas, talvez até em fundos imobiliários, a gente não consegue bater esse IPCA mais 6? Lá em 2029 a gente vai ver isso, tá? Espero que você esteja acompanhando até lá, porque eu vou estar dando 320% até lá. E vai ser só o começo. Eu tenho um convite para te fazer. Nos dias 4, 5 e 6 de novembro agora, menos de um mês, eu vou fazer 3 aulas ao vivo, gratuito, vai precisar pagar nenhum centavo. Nessa imersão, chamada Tríade dos Dividendos, eu vou te ensinar como que você vai montar uma carteira forte, diversificada, mas sem pulverizar, que bate a média do mercado, que ganha da inflação de longe e que principalmente paga suas contas. Que de nada adianta você ganhar da média do mercado e você não consegue ter fluxo nenhum pra você pagar sua conta. Então é pra você aposentar, não só você, mas como toda a sua família, inclusive passar esse legado de geração em geração. Vou te ensinar tudo isso de graça, cara, de graça. Depois dessas 3 lives eu vou abrir a nova turma da mentoria. Tem muita gente que já tá esperando, ansioso pela próxima turma da mentoria. A gente vai abrir depois dessas 3 lives, tá? Vai ser a última mentoria antes da Sarinha nascer. Não sei como que eu vou ser como pai, não sei se vamos ter todo esse tempo e fazer a mentoria do jeito que eu faço hoje, porque é absurdo. Vocês que são alunos podem deixar aqui, eu peço por favor aí que você deixe os comentários sobre a mentoria. Eu vejo várias pessoas que fizeram vários e vários cursos elogiando a mentoria assim de longe. Então, realmente é um negócio diferenciado, ninguém tem coragem de fazer o que eu faço lá dentro. Se você quiser fazer parte, eu te aconselho a assistir essas 3 aulas, porque você que já tem certeza que vai entrar, cara, nessas 3 aulas você vai entender como que funciona o processo, qual que é o meu método, se faz sentido para você, você vai ter mais certeza ainda sobre a mentoria. E para você que ainda não tem certeza, me conheceu recentemente, tá assistindo meus vídeos aí, 10 vídeos, 15 vídeos, primeira coisa que eu te aconselho é que você assista mais vídeos retrógrados. O que tem aqui no YouTube não é nem 5% que tem dentro da mentoria. Lá eu te ensino com muito mais tempo, tem 420 aulas gravadas, vai ficar vitalício para você. E eu ainda faço lives de 2, 3 horas, porque eu tenho que acelerar para poder mostrar. Lá a gente fica 2, 3 horas analisando uma empresa só. É absurdo. Então você que não tem certeza ainda, não sabe como funciona a mentoria, participa dessas 3 lives. Se você depois não quiser participar da mentoria, cara, só essas 6 horas de conteúdo vai ter te ensinado pra caramba. Eu tenho certeza que você vai aumentar aí, no mínimo, uns 10% sua rentabilidade. Então não vacila não, beleza? E aí você consegue ver que a segunda maior posição no Tesouro é o Tesouro Renda Mais Aposentadoria 2065, que inclusive tô perdendo aqui, ó, 7,13%. Vamos entrar aqui na minha conta? Olha só, se eu olho aqui no parte portfólio e eu entro aqui na parte de renda fixa, você consegue perceber que aqui no Tesouro Direto eu consigo ver os detalhes dos aportes, ó. Então eu pego aqui a aposentadoria, clico aqui, consigo ver posição por aquisição. Olha só, eu comprei a minha primeira vez no dia 11/7, então foi lá em julho. Em julho eu comprei 20 mil reais, tava IPCA mais 6,9. E aqui, na minha opinião, já ia começar a queda de taxa, tá? Na minha opinião, já ia começar a queda de taxa. Por isso que eu esperei um pouquinho para comprar. Caiu bastante a taxa. Eu falei, pô, tá confirmando que vai cair mesmo a taxa. Vou comprar aqui um pouco. Mas não foi o caso, né? A gente nunca consegue adivinhar para onde vai as taxas futuras. Para com isso, nunca vão conseguir. Independente de quem seja, ninguém vai conseguir descobrir. Pode ser o melhor analista de todos os tempos. Peter Lynch, inclusive, ele tem uma fala sobre isso, né? Se você conseguir adivinhar 2 vezes para onde vai o rumo das taxas, você consegue ficar bilionário. A gente não consegue, né? Não tem jeito. Então a segunda compra foi no dia 15/9. Comprei a taxa de 7,05. E lá na sexta-feira, que eu não consegui comprar na sexta-feira, tava 7,12. Hoje entrei aqui, vamos dar uma olhada se tá 7,12. Ó, Tesouro, Renda Mais, 7,07. Então caiu aí 0,05, mas ainda tá um pouquinho acima da taxa que eu comprei. E eu quero ir aumentando a posição um pouquinho nesse aposentadoria Renda Mais. Qual que é o meu objetivo na minha carteira, tá? Minha carteira. Você tem que entender se isso faz sentido para você. Eu quero manter pelo menos uns 5
5% da minha carteira, 5% da minha carteira em Tesouro IPCA+, principalmente com a duration longa. Por que eu tô comprando o Renda Mais? É porque eu gosto do modelo do Renda Mais? É porque o Renda Mais faz sentido para mim? É porque eu quero aposentar com o Tesouro Renda Mais? Não. Inclusive, se você quiser uma aula específica do Tesouro Renda Mais, eu posso gravar uma aula para você entender como que funciona. Pô, ele vence em 2065, até lá o juro é sobre juro, só que depois, 2065, tem fases de pagamento durante 20 meses. Inclusive, eu recebi uma pergunta muito legal de um aluno que já aprendeu a calcular duration. Você vai ver que você vai ficar de outro nível se você participar da mentoria. Olha essa pergunta aqui, dá o pause e lê a pergunta que o cara me mandou. Com duration mais longa, eu tenho mais marcação de mercado. Mais marcação de mercado, eu consigo uma valorização maior com a queda da taxa de juros. Quando é que eu devo vender isso aqui? Que foi outra pergunta que uma aluna me mandou. Léo, beleza, eu já entendo quando é que eu tenho que investir, mas quando é que eu vou vender? Se você quiser um vídeo específico sobre isso, de novo, é só deixar o like, pedir aqui nos comentários. Eu, inclusive, tenho uma listinha aqui dos vídeos que eu vou fazer essa semana. Vamos ver se vocês concordam com essa listinha. Olha só, segunda-feira, rumo ao 100k. Terça-feira, parte 2 do rumo ao 100k. Quarta-feira, financiar imóvel, morar de aluguel. Quinta-feira, um vídeo sobre Taesa. Sexta-feira, adeus em INSS. Se vocês quiserem trocar por algum desses aqui que eu tô oferecendo, é porque tem tanto vídeo pra gravar que às vezes, né, não tem dia sobrando. Então deixa aqui nos comentários que aí vocês vão me orientando. Então, como o meu objetivo é bater 5% da minha carteira neste tipo de título, eu vou fazendo aportes até eu conseguir chegar nessa meta. Hoje, no percentual da carteira, ele representa 1,35%. Então tem espaço para aporte. Nessa taxa de hoje, eu vou fazer um aporte um pouquinho maior. Inclusive, isso aqui já mata uma dúvida de vocês. Ah, Léo, quando eu for vender, eu vendo o 7,05 ou eu vendo o 6,9? Não tem disso, é preço médio. Olha só a taxa da compra aqui, ó. A taxa média, 6,98. Ou seja, antes eu tinha 19 mil a 6,9. Depois eu tenho mais 20 mil a 7,05. Então é a mesma coisa eu ter 40 mil a 6,98. Então agora a gente vai comprar mais um pouco aqui nesse tesouro para poder subir um pouquinho mais a taxa. A gente vai conseguir subir um pouquinho mais a taxa. Quando a gente sofrer marcação de mercado, a gente vai ter maiores ganhos, né? A minha perspectiva para esse tipo de realização de lucro aqui é na faixa de 2, 5 anos. Mas mesmo que demore 10 anos, a gente ainda vai ficar na vantagem. Depois, não cabe nesse vídeo aqui fazer simulações, que senão ia demorar pra caramba. Mas fato é que faz sentido sim, para proteção de carteira, você aportar um pouquinho em IPCA. E, no pior dos casos, você protegeu a sua carteira. No melhor dos casos, você ganhou muita marcação de mercado. E você pode alocar esse patrimônio depois, maior marcação de mercado. Os ativos não vão estar mais caros, Léo? Sim, os ativos vão estar um pouquinho mais caros. Só que a duration é tão alta que a perspectiva é de a marcação de mercado te render 100%, enquanto os ativos subiram 50%. Então você consegue, caso a marcação de mercado aconteça, do jeito que a gente está esperando, do jeito que eu estou esperando, eu consigo comprar, mesmo os ativos mais caros, eu consigo comprar mais ativos do que se eu tivesse investido nos ativos mais baratos, tá? Então isso é uma tese de investimento. Por isso que eu falei que talvez pode ser que não sirva para você. A volatilidade é muito alta, é um negócio que assusta às vezes, né? Porque, ó, investir na renda fixa, eu tô perdendo 7%. Pois é, então às vezes assusta realmente. Você tem que entender bem direitinho. Se ainda não entendeu marcação de mercado, tá aqui este vídeo, vou deixar aqui, ó, como ficar rico com a marcação de mercado no Tesouro Direto. E nesse vídeo eu expliquei direitinho como funciona a marcação de mercado. É aula de mentoria esse vídeo. Inclusive o Jason comentou, será que é o Jason Maromba lá? Às 18 horas atrás, ó, top esse vídeo, realmente diferenciada a explicação de marcação de mercado que você deu. Os outros explicam mais do mesmo. Não, deixa quieto, isso aqui não era pra me ler, não. Então a gente vai comprar o Tesouro Direto agora. Como que a gente faz aqui? Eu ainda tô me acostumando com a corretora BTG. Não é uma corretora assim que eu tenho muita intimidade com ela. Vocês sabem que desde o início da minha vida de investimento eu investi através da Clear. Comecei investindo um pouquinho através da Rico, não gostei, fui pra Clear. Aí eu fiquei 5, 6 anos investindo na Clear e agora eu tô aqui na BTG. Então eu ainda tô me acostumando aqui com a BTG, tá? Então aqui, ó, investir. Na parte de investimento a gente vai clicar aqui em renda fixa. Na parte de renda fixa tem CDB, LCI, debênture. Então tem toda a parte privada e a gente tem aqui o Tesouro Direto. Coisa importante sempre quando você for investir na sua corretora de Tesouro Direto, principalmente se você for investir com o conselho de algum assessor. Presta atenção se tem spread ou não. Olha só, se a gente procura aqui Tesouro, Renda Mais, 2065, olha a taxa, IPCA mais 7,07. Eu olho lá no Tesouro Direto e vejo se tá IPCA mais 7,07. Tá, então não tem spread, tá? Então aqui sim você pode comprar tranquilo. Eu vou clicar aqui em investir e a gente vai dobrar a nossa posição. Então o valor da aplicação aqui vai ser 40 mil reais, tá? Vamos dobrar a nossa aplicação, vai subir ali para mais ou menos uns 3% da carteira e aí depois a gente vai fazendo mais aportes sem pressa, com calma, tranquilo. Aqui você consegue ver os detalhes, ó. Taxa de juros 7,07, indexador IPCA, não é isento de imposto de renda, a gente sabe disso. E no mercado primário. E por que é no mercado primário? Eu não tô vendendo para outra pessoa, eu não tô comprando de outra pessoa, tô comprando do próprio Tesouro. Por isso que não tem spread, tá? Então clico em continuar. Ele tá ajustando aqui, ó, não dá para comprar 40 mil, Léo. Tem que ser 39.999 para poder ficar bem certinho os títulos. Fica entendido. Vamos continuar. Aí tem que fazer a autenticação aqui, deixa eu pegar o token. Então já foi aí, ó, investimento, vencimento, 2084, ah, mas não é Renda Mais 2065? Pois é, o funcionamento dele
alonga depois dessa data mais 20 anos. Fizemos o investimento, perceba, a gente ainda tem 966 mil, hein? A gente reportou 40 mil, mais 50 mil na renda variável, ou seja, deste valor aqui a gente tem que tirar 90 mil. Quanto que a gente tem então para aportar na nossa reserva de oportunidade, que eu falei para vocês que eu vou ensinar, na minha opinião faz mais sentido. A gente tem 966 menos 90, dá 876 mil, tá? Então a gente vai colocar 876 mil nesta reserva de oportunidade, que na minha opinião é uma das melhores neste momento. E para isso eu preciso te explicar o que é a reserva de oportunidade. Presta atenção, reserva de oportunidade, como o próprio nome diz, tudo que começa com reserva, tudo que começa com reserva. O que começa com reserva? Emergência, reserva de oportunidade, reserva de valor. Tudo que começa com reserva tem que ter liquidez. Tem que ter liquidez. Eu tenho que comprar e vender rápido. Pô, vou colocar meu dinheiro numa reserva de emergência que eu... Aí o cara fala, não. Aí você vê os vídeos no YouTube, né? Não, coloca um pedaço da sua reserva de emergência, pega uns 30%, 40% da sua reserva de emergência, coloca nesse CDB travado para 2029, que você vai render, ao invés de 100% CDI, você vai render 108%, 110% CDI. O 110% CDI é bem melhor que o 100%. É óbvio que se a gente levar em consideração a rentabilidade, 110 é melhor do que 100. Todo mundo sabe disso. Só que o problema é que reserva de oportunidade, reserva de emergência, não é para ficar travado. O objetivo da reserva de emergência não é render mais. O objetivo da reserva de emergência não é te transformar num milionário. Não. Reserva de emergência é para quê? Pra emergência. Reserva de oportunidade é pra quê? É pra oportunidade. Aí imagina só, você encontra a melhor oportunidade da sua vida de comprar um lote. O lote que valia 100 mil, agora vale 20 mil. Aí você deixou lá 50 mil reais na reserva de oportunidade, mas você travou pra 2029. Não consegue sacar, não tem liquidez. A melhor oportunidade da sua vida, você não vai conseguir aproveitar. Vai colocar reserva de oportunidade em coisa que não tem liquidez? Mesma coisa reserva de valor. Reserva de valor é pra quê? É pra preservar valor e competir contra as moedas fiduciárias. Uma coisa que preserva valor, porque se uma coisa preserva valor é porque tem coisa que perde. O que perde valor? Moeda fiduciária, coisas inflacionárias. Então eu quero coisas deflacionárias. O que é deflacionário hoje? Metal precioso e Bitcoin. É isso. E ainda temos discussão se o Bitcoin entra mesmo como reserva de valor. Mas teoricamente, na minha humilde opinião, pode entrar assim como um pedacinho de reserva de valor. Ainda não tá maduro o suficiente, igual o ouro, mas tem os seus pontos para servir como reserva de valor. Só que perceba, ele tem um objetivo. A reserva de valor, ele tem um objetivo. É para preservar o seu valor. É para preservar o seu valor. Então cada reserva tem o seu objetivo. Reserva de oportunidade, então, que é o nosso foco aqui agora, ele tem o seu objetivo. Eu tenho que investir em algo que eu não perca dinheiro, eu não quero perder dinheiro, ou seja, o meu valor inicial, vou aportar lá 876 mil reais, então eu quero que seja 800, em qualquer momento que eu for sacar, se eu for sacar amanhã, se eu for sacar daqui 10 dias, se eu for sacar daqui 10 anos, pelo menos 876 eu tenho. Aí tem gente que fala assim, não, vou colocar minha reserva de oportunidade no fundo imobiliário, porque rende mais. Vou colocar minha reserva de oportunidade. Um dia eu vi um caboclo me falando isso, meu amigo, eu não sei, rapaz, ainda bem que eu não tava perto dele, senão eu ia dar um abraço nele, falar assim, ô meu querido, não é assim que funciona. Explicar tranquilo, essa pessoa que eu ia... Não sou um cara agressivo, não. Se eu fosse agressivo, o André já tava morto. O cara virou pra mim e falou assim, posso guardar minha reserva de oportunidade em JHSF? A construtora paga dividendo todo mês. É o objetivo, né? Reserva de oportunidade, valor inicial tem que ser conservado, e aí você só atrela a alguma coisa que te gere juros, mas de maneira a não sofrer marcação de mercado. Qual que é o investimento que nos permite isso? Pós-fixado. É só Tesouro Selic, CDB indexado CDI. Só. Mais nada. Reserva de emergência, reserva de oportunidade, Tesouro Selic ou CDB indexado CDI. Tava lá, né? CDB indexado a CDI. Quer dizer, então, Léo, que você vai tirar e vai colocar, então, no Tesouro Selic? Calma. Agora que você vai aprender o pulo do gato. Presta atenção. Hoje você tem várias maneiras de investir na renda fixa. Primeira maneira é direta, como a gente estava fazendo aqui. Um CDB. Você pega e empresta seu dinheiro diretamente para um banco. Você tem que tomar cuidado, porque os CDBs, eles são sim seguros pelo FGC, só que tem aquela regrinha dos 250 mil por instituição. Léo, tinha 1 milhão aqui na BTG. Por quê? Não tô assegurado pelo FGC 1 milhão, não. É só 250 mil. Mas por que você... Imagina pessoas que têm 10 milhões. Como que ele vai fazer essa divisão? Não tem como. Ou seja, ele tem que ir para o bancão, para aquela instituição que ele acredita que não vai falir, porque aí ele não vai precisar acionar o FGC. Então ele não colocaria 1 milhão no Banco Master, mas ele colocaria tranquilo 1 milhão no Itaú, no BTG, no Santander. Entende? Então aqui, primeiro ponto é investir diretamente, emprestando isso para instituições financeiras. Segunda coisa que você pode fazer também, ao invés de ser uma instituição financeira, você empresta para o governo, que aí é o risco soberano, é a taxa livre de risco. Você também faz diretamente, vai aqui no Tesouro Direto e investe no Tesouro Selic. Léo, faz diferença investir no 2028 ou no 2031? Não faz diferença nenhuma, tem uma diferencinha aqui no ágio, tá? Então como é reserva de oportunidade, eu até pegaria o que tem mais ágio, mas não faz diferença nenhuma, no final do frigir dos ovos não vai fazer tanta diferença não. E aí você está emprestando ao invés para uma instituição financeira,
primeira, emprestando direto pro governo. Você está investindo diretamente. Tem as formas de você investir indiretamente. Como que você investe indiretamente? Você entrega o seu dinheiro para alguém e esse alguém empresta para instituições financeiras. Isso é a forma indireta. Quais são as duas formas indiretas que dá para você fazer isso? Através de um fundo referenciado de renda fixa, que é os mais comuns, os trends DI, né? Os fundos DI, eles seguem o CDI puramente, porque tem fundo que segue IPCA, tem fundo que segue pré-fixado, as médias. A gente não quer marcação de mercado, a gente quer pós-fixado. Então, fundos referenciados do DI, que é o depósito interbancário, CDI, certificado de depósito interbancário. Então, a gente pode escolher estes fundos e a gente pode escolher ETFs. Qual que é a diferença do fundo para o ETF? Praticamente nenhuma. No caso de renda fixa, principalmente referenciado, a diferença entre um fundo de renda fixa e um ETF de renda fixa é mínima. Inclusive vou deixar, não sei se eu vou deixar não, tô deixando muita aula, né? Por isso a gente vai fazer de maneira indireta e eu vou te mostrar as vantagens que existem de fazer de maneira indireta, principalmente através dos ETFs. Eu separei aqui um ETF muito legal pra gente fazer esse estudo, que é o LFTB. O LFTB é um ETF, já falei muito mal de alguns ETFs da Investo, né? Mas ela também tem muito ETF muito bom, como por exemplo o LFTB. Antes do LFTB existiu o LFTS. Inclusive, se você digitar aí, ó, LFTS11, você consegue ver a cesta de ativos do LFTS. Basicamente, olha só, a lâmina do fundo, como que ela funciona. Olha que bonitinho aqui, ó. LFT, 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 LFT. O que é LFT? Que começa com LFTS, né? O que é esse LFT? É letra financeira do Tesouro. É como o Tesouro Selic chamava. Antigamente, o pessoal chamava o Selic de LFT. Então, você entrava aqui no Tesouro Direto, ao invés de estar escrito Tesouro Selic, era LFT, letra financeira do Tesouro. Era isso. E aí, o LFTS é genial o nome, porque é letra financeira do Tesouro e o S de Selic. Então, ficava LFTS, bonitão. E olha só o que tinha dentro do LFTS. Era só Tesouro Selic, ó. Tesouro Selic do vencimento de 2028, 2029, 2030, 2031. Então, isso aqui era perfeito. Por quê? Qual a vantagem? Qual a vantagem? Presta atenção, o editor vai até escrever aí na tela. Quando eu compro um ETF, e eu já expliquei isso aqui pra vocês quando eu tava falando sobre o Área 11, o ETF, ele tem uma vantagem tributária, que nos primeiros 2 anos, os investimentos direto seguem a tabela regressiva de imposto de renda, tá? Aqui é a tabela regressiva de imposto de renda. Começa no 22,5% e só vai ser 15%, que é o mínimo, lá depois de 2 anos. Se eu tô investindo em reserva de oportunidade e eu quero sacar a qualquer momento, pode ser que eu queira sacar daqui 30 dias. Você tá vendo que eu tô tirando dessa reserva de oportunidade e tô investindo todo mês. Então, todo mês eu vou querer tirar. Se todo mês eu vou querer tirar, perceba, todo mês eu pagaria 22,5% de imposto de renda sobre o meu rendimento, até completar 6 meses. Depois eu começaria a pagar 20%. Eu quero evitar esse imposto. No ETF, a alíquota fixa é 15%. Então, desde o primeiro dia, o rendimento que eu vou ter, que é no Tesouro Selic, aqui no caso do LFTS, é a mesma coisa, eu vou ter um custo de imposto de renda só de 15%. Nossa, Léo, então é muito otimizado, né? É justamente para isso que existe. Porque senão não faria sentido existir ETF. Inclusive, uma das coisas que seriam muito ruim para os ETFs de renda fixa seria aquela unificação da alíquota que o Haddad propôs de 17 mil para todos. Se a todo mundo paga 17 mil, por que eu vou investir, por exemplo, em um ETF de renda fixa, sendo que eu posso investir diretamente agora na renda fixa? É só se eu quiser o portfólio dele. Porque se eu não quiser, eu vou pagar 17 mil no ETF, 17 mil na renda fixa. O principal benefício de você investir hoje num ETF de renda fixa, você que tem conhecimento, investir num ETF de renda fixa é para otimização tributária. Segundo ponto seria o portfólio. Léo, faz diferença eu ter só um Tesouro Selic, todo o meu dinheiro aqui no Tesouro Selic 2028, ou ter aqui, por exemplo, essa cesta aqui? Não faz diferença nenhuma. A única limitação que você teria é porque no Tesouro Direto você só consegue aportar 1 milhão por mês. Conseguiria aportar mais, porque tá na renda variável, então você consegue aportar mais. Apesar de estar na renda variável, o marcador de mercado, o market maker, ele deixa sempre a cota no valor que deveria ser justo, tá? Então não precisa preocupar com, quando eu for querer vender vai estar valendo menos. Não. Então o ETF de renda fixa, ele tem as suas vantagens. Por que então, Léo, que você não vai investir em LFTS? Replica o Tesouro Selic, você acabou de falar que ou é CDB atrelado a CDI ou é Tesouro Selic, você não vai investir no LFTS, porque o LFTS, ele tem o prazo médio, que é a duration, de 1 dia. Ele só tem Tesouro Selic. E o Tesouro Selic, ele entrega o rendimento depois de 1 dia. Todo dia útil, ele entrega o rendimento. Isso aqui parece até que não tem problema nenhum. Só que existe uma linha na legislação, num artigo lá, num ponto, que fala: se a duration de ETFs forem menor do que 365 dias, a alíquota fixa é 25%. Ou seja, o LFTS, que era para ser um ETF que melhoraria a parte tributária, ao invés de
pagar 22,5, eu investi no LFTS, eu poderia vender com 15% de imposto de renda. Como a duration é menor do que 365 dias, eu vou ter que pagar 25%. O que a Investo fez? Pô, que legal, ninguém vai investir no LFTS, porque quem vai pagar 25%, sendo que na renda fixa, coloca lá no qualquer CDB você vai pagar 22,5, quem que vai investir no LFTS? Ninguém. Aí eles lançaram o quê? O LFTB. O LFTB, de novo, ó, letra financeira do Tesouro, só que agora tem um B aqui. O que é o B? Quem lembra do B? A NTN-B, que vem do IPCA+. A taxa de administração é a mesma, 0,19, que é a mesma coisa da taxa de custódia do Tesouro Selic, por exemplo. Só que olha só o prazo médio, 753 dias, ou seja, eles aumentaram a duration. Então agora ele cai sim na regra dos 15%. Então agora sim a gente tem o benefício tributário. Léo, mas tem que mudar alguma coisa? Tem, não pode ser tudo Selic. Tem que ter alguma coisa que aumente a duration. O que aumenta a duration? Ou um pré-fixado, ou um híbrido do Tesouro que faça aumentar essa duration. Aí você consegue ver, ó, LFT, ou seja, Selicão, 2027, 2027, 2029, 2028, 2029, 2028, 2030, 2030. Mesma coisa do LFTS. Mesma coisa. Só que eles colocaram aqui no meio um infiltrado, que é a NTNB 2060. Ou seja, o IPCA+, 2060. Se a gente vai lá no Tesouro Direto, eles colocaram aqui, ó, o IPCA+, 2060. E aí, isso aumentou a duration. Como aumentou a duration, entrou na alíquota de 15%. Quando a gente vê a composição dele aqui, ó, você consegue ver aqui, tem um número, é nome difícil, mas não precisa se preocupar não, tá? Isso aqui é só a nomenclatura que sai lá na corretora, mas, ó, o LF aqui vem de letra financeira, ou seja, Tesouro Selic. Só esse aqui que é NTB, ó, que é IPCA+. Então, 8% da carteira está investido em NTNB 2060. Léo, não pode sofrer marcação de mercado nesse caso? Pode sofrer marcação de mercado nesse caso, mas a marcação de mercado, inclusive, as contas foram feitas bem direitinhas, justamente para a gente conseguir o mínimo de marcação de mercado possível. Justamente por isso que eles pegaram aqui um Tesouro IPCA que tem juros semestrais. Então é esse Tesouro IPCA que eles pegaram. Por quê? Porque o que tem juros semestrais tem a duration muito mais curta. E aí, com a duration muito mais curta e com a previsibilidade dos pagamentos de juros semestrais, qualquer variação ele consegue reter, né? Então é um Tesouro Selic, só que você vai investir através deste ETF. Só que investindo através desse ETF, você, ao invés de pagar 22,5% de imposto de renda, eu vou pagar só 15%. Então é 7,5% de redução do meu imposto. Como é uma reserva de oportunidade que eu vou usar no curto intervalo de tempo, porque se eu fosse deixar mais de 2 anos, aí eu investi no Tesouro Selic mesmo, vou deixar mais de 2 anos, a alíquota mínima vai ser 15% depois de 2 anos, então não faria diferença investir no LFTB ou no Tesouro Selic, ou no CDB lá do BTG, por exemplo, não faria diferença. Então como eu vou ficar resgatando todo mês eu iria pagar um pouquinho mais de imposto. Eu não sei nem se esses 876 mil vai chegar até 2 anos, porque a minha ideia é aportar todo ele nesse 1 ano, até antes da eleição, pra gente ganhar justamente com essa virada aí das taxas, né? Essa é a minha tese de investimento. Então eu tô aportando sim, então a ideia é aportar mais sim, tá? Então basicamente a gente vai comprar aqui agora, desses 966, a gente já fez a conta, investimos 90 mil, então sobrou 876. A gente vai comprar de quê? De LFTB. Vamos lá no Home Broker. Aqui no Home Broker a gente clica em negociar compra e aqui LFTB11. Então tá ali, ó, a 112,7. E aí ficou bem certinho que é 876.007.820 cotas. E aí nós iremos sacando mensalmente. Você vai ver a diferença, inclusive eu vou fazer uma planilhinha para você ver a diferença que seria eu deixando o CDB e deixando aqui no ETF. Beleza? Vai ser legal pra caramba. Você acompanhar, você vai ver que vai ser top pra caramba. Vou clicar aqui em comprar, vou deixar limitado mesmo, tá? Como é uma ordem maior, vou deixar aqui limitado. Como ele tem um patrimônio líquido bem alto, 1,3 bi, acredito que vai executar bem rapidinho aí, tá? Mas vamos deixar aqui e eu mostro para vocês aí quando for tudo executado. Então é isso, os nossos aportes foram de ontem, Klabin, justificado através do fluxo de caixa, as previsões eu nem abri para você ali, o EBITDA que vai aumentar, o quanto eu acho que realmente vai aumentar de fluxo de caixa. Eu nem falei para você que a Klabin cai ali, quando o dólar cai, ele cai, então um pouco da queda da Klabin é por conta do dólar, 60% da receita dela é dolarizada. Então é muito importante que você assista o vídeo de análise de Klabin para complementar com a análise de fluxo de caixa, o valuation com fluxo de caixa do vídeo de ontem. A gente aportou em BB Seguridade, acredito que já tá óbvio esse aporte, já tô explicando sobre ele já tem uns 2-3 meses. Depois, quando subir de novo, você vai ficar reclamando, né? Mas estamos lá, é igual BR Partners, estamos aportando. Investimento não é para ser um negócio muito emocionante, não. Se continuar repetindo e essas oportunidades continuarem, a gente vai aportando até bater a nossa banda de desbalanceamento. No dia de hoje, a gente fez um aporte no IPCA+, 2065, o Tesouro Renda Mais, e o resto a gente colocou em reserva de oportunidade para ir aportando posteriormente. Vai ficar tudo ali em LFTB, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Opinem na lista da semana, tá? Opinem na lista de vídeos da semana. Se você quiser trocar algum, é só deixar aqui nos comentários. Falou!